Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o arquiteto Heitor Maia, ele que é professor da Universidade Federal de Alagoas, como também presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui no estado. Ele nos fala, entre outros assuntos, sobre a assinatura de um acordo, de um documento, com a ONU, por meio do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Urbanos, o Habitat, que representa um marco importante para a articulação entre a ONU, melhor dizendo, o CAU e o governo do estado para a implantação de projetos de urbanização e prevenção de assentamentos precários. E eu agradeço, professor Heitor Maia, a sua presença mais uma vez aqui no programa e comecemos com essa novidade que é como eu já disse, um marco para essa questão. Como foi possível viabilizar esse acordo? De quem foi a iniciativa? Bom, em primeiro lugar, nós é que agradecemos. Os arquitetos de Alagoas, eles ficam gratos e satisfeitos em estar promovendo ações e que a imprensa e que os órgãos de comunicação, enfim, têm dado todo o respaldo e tem reverberado para a sociedade, e isso é fundamental. Bom, isso não tem dúvida que isso é uma iniciativa pioneira no Brasil. Esse memorando de entendimento que foi firmado entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas, CAU-AL, junto com a ONU Habitat, escritório regional aqui de Alagoas, que é o segundo escritório do Brasil, o primeiro no Rio de Janeiro, o segundo aqui em Alagoas, e o governo do estado através da Secretaria de Infraestrutura. Ele é inédito porque ele vai viabilizar a união de esforços, a união de experiências, a troca de experiências, no sentido de atuarmos nessa área de habitação de interesse social ou nessas áreas mais precárias, onde necessita de um apoio técnico e de melhorias habitacionais, no nosso caso específico, principalmente nas grotas de Maceió. Mas, evidentemente, que essa ação ela vai se estender, não tenho dúvida nenhuma, por todo o estado, através das prefeituras que queiram aderir, que sensibilizem com a ideia e que, com certeza, esse programa vai se ampliar para todo o estado, não tenho dúvida disso. A gente, quando conversava antes da entrevista, nós colocamos assim que nunca é tarde, porque o desordenamento urbano em Maceió, sobretudo, e no interior do estado, é algo flagrante. Na estrada dá para a gente ver como os municípios, em Maceió, que é mais densamente povoada, está desordenada na questão da estrutura, das edificações. Exatamente. Então, o que está feito de forma desordenada, nós vamos atuar no sentido de atenuar e melhorar as condições de vida dessas populações. E o que nós pudermos trabalhar para evitar que essa desordem, esse desordenamento urbano, ele se perpetue, nós vamos atuar também nesse sentido. Agora, especificamente, esse memorando vai tratar da situação existente, que é a situação bastante precária dos assentamentos urbanos, principalmente relacionados às populações mais carentes, populações mais pobres. E aí, a partir... Na prática, como vai funcionar? Na prática, o governo do estado já havia iniciado um processo de melhoria em algumas grotas de Maceió. Uma ação que nós, desde o primeiro momento, entendemos que é uma ação importante por parte do governo do estado e que a ideia do governo é ampliar essa atuação que ele teve inicialmente em algumas grotas e conseguiu financiamento através, me parece que do fundo estadual de combate à pobreza, O FECOEP. FECOEP, e que a ONU se juntou ao governo do estado e nós, do Conselho, tivemos uma breve experiência em 2017, através do edital que lançamos para atuar numa comunidade carente no Marechal Deodoro, porque em função de eleições do Conselho do ano passado, nós estávamos impedidos de fazer ações e essas ações ficaram restritas a áreas
onde tivesse havido algum decreto emergencial de calamidade. Como o Marechal teve problema das enchentes no ano passado, tinha esse decreto e nós ficamos restritos então a essa cidade. E esse projeto piloto que fizemos, ele gerou então uma experiência por parte do Conselho e a partir dele a ONU tomou conhecimento da nossa atuação, do nosso interesse pelo tema. Isso foi um dos motivadores para que eles nos convidassem para poder fazer parte então dessa aliança tripartite. Exatamente. Entre o Conselho, a ONU e o Estado, em benefício de buscar soluções para as comunidades mais carentes de Maceió. A população, as camadas mais periféricas da cidade, né? E pode-se dizer então que as construções, esse projeto, esse acordo vai permitir que essa população tenha uma moradia digna, em acordo com as especificações que estão aí contidas, não é? Exatamente. Assim, voltando um pouco atrás, para poder as pessoas entenderem por que o Conselho está atuando nessa área, essa ação é uma ação que faz parte de diretrizes nacionais do nosso Conselho. Nós temos um planejamento estratégico e desse planejamento estratégico se traçam então essas diretrizes nacionais que os conselhos eles devem seguir. Evidentemente que o tema da habitação de interesse social foi um tema que foi definido dentro desse plano estratégico e onde se definiu uma destinação mínima nos orçamentos estaduais, que é de 2%. E cada um fez a ação que achou conveniente ou adequada para a sua realidade. Nós aqui em Alagoas, entendemos desde o princípio que era fundamental a população carente, a população de baixa renda, ela ser no final beneficiada. Então, não nos interessou, a princípio, única e exclusivamente promover ações, assim, seminários, né, que envolvesse um público específico e técnico único e exclusivamente. Eu acho que essa parte nós fizemos, ela é importante, mas o trabalho específico junto à comunidade que a beneficie, para nós é fundamental e nesse aspecto também nós somos pioneiros. Tivemos que achar uma maneira de formatar um edital público para poder então, na prática, atuar e viabilizar esse trabalho. Nós, junto com a ONU e com o governo do Estado, neste novo edital que nós estamos lançando, que vamos colaborar na elaboração de projetos de arquitetura, e projetos complementares, especificações de materiais e orçamentos de intervenções, ela passa a incluir 2 pontos inovadores. Os pontos que envolviam a atuação e o projeto dos arquitetos eram relacionados a banheiros, cozinhas, pisos, telhados e revestimentos. Mas, por iniciativa da ONU e também a partir da discussão que nós tivemos, a partir desse ano vamos incluir 2 novos pontos que são fundamentais. Um é sobre o conforto ambiental. Então, as adaptações, as reformas e as intervenções nessas residências, no sentido de melhorar o conforto ambiental, ela vai ser assim, fundamental, porque isso diz respeito à saúde, salubridade dos ambientes e à saúde das pessoas. Então, os ambientes mal condicionados ambientalmente, eles geram problemas de saúde, respiratórios, de toda a ordem. Como exemplificar um ambiente nessas condições insalubres, digamos assim? São ambientes que não têm aberturas para iluminação natural, para ventilação natural. Isso gera ambientes com fungos e com mofos que provocam alergias, irritações e provavelmente toda a ordem do sistema respiratório das pessoas e da família. Em ambientes com alturas de teto muito baixos, então precisa ter um volume de ar que faça ventilação mais ampla, adequada. Então vamos atuar nesse sentido. A literatura ainda não fez essas medições para a gente ter dados técnicos com relação a relação entre... Ideal. Não tem, mas assim, na prática se percebe, e as experiências que tem no Brasil, de consultas, de comunidades carentes que moram em habitações precárias,
muitas dessas consultas, muitas dessas doenças, elas são provenientes exatamente de espaços... Das condições de moradia. Insalubres, tá. E o outro ponto que também é fundamental é que a gente vai atuar também no esgotamento sanitário, que está ligado diretamente ao saneamento, à saúde pública. Todos nós sabemos que o esgotamento sanitário, os sistemas de esgotamento são sistemas muito complexos e muito caros, né? Mas... E obra que não se vê, né? Que não se vê e que ninguém faz, né? Portanto, sem muita prioridade do ponto de vista. Sem muita prioridade, exatamente. Mas a gente estamos estudando um sistema individualizado de tratamento desse esgoto, né? Através de estações compactas de tratamento e que vai solucionar exatamente o lançamento do esgoto sanitário. Não adianta você atuar na casa, melhorar o aspecto do ponto de vista estrutural, de material, de conforto e no final jogar o esgoto na rua. Então, e a gente sabe que sistemas de esgotamento sanitário para essas comunidades é um sonho assim, muito distante. É verdade. Inicialmente, a concentração desse trabalho na prática vai acontecer nas grotas de Maceió? Sim, é a partir da experiência que o governo do estado já tem. Daí, pequenas obras, grandes mudanças. Mudanças, e depois passou a Vida Nova nas Grotas, o programa mudou para Vida Nova nas Grotas. E que então a gente vai se inserir nesse programa, porque além de também já ter essa experiência, eles já fazem um trabalho de triagem, um trabalho de escolha, de seleção dessas comunidades, já separa aquilo onde pode se atuar, onde não pode se atuar, porque não podemos atuar numa residência que tenha problemas estruturais ou esteja numa localidade em que de difícil acesso, de risco de desabamento. Então, pelo contrário, né? Essas moradias têm de ser desocupadas, na verdade. Exatamente. Antes que aconteça aquelas catástrofes. Né? Exatamente. Então, o governo do estado faz esse trabalho, depois o conselho entra através dos profissionais que forem selecionados. Serão 4 esse ano. Nós, no ano passado, tivemos 2, esse ano dobramos. A meta de usar 2% nós triplicamos, então 6% do orçamento. Também é o maior orçamento proporcional, claro, porque o nosso é um dos menores do Brasil, mas proporcionalmente a gente fez um esforço grande de deixar esse percentual o maior possível para esse programa ele se estender assim, o máximo possível dentro das nossas possibilidades. É um programa, então, a gente pode definir que busca o desenvolvimento sustentável dessas regiões habitadas. Exatamente. Então, todas essas ações de melhoria habitacional busca dar sustentabilidade a essas edificações e fazer com que essas comunidades não precisem mudar de endereço, porque essas grotas elas têm uma proximidade muito grande com toda a infraestrutura urbana, comércio e serviços e os programas habitacionais voltados para essa população são programas localizados nas periferias ou até em municípios vizinhos, onde essa população vai ter que fazer grande deslocamento, custo com deslocamento e esses novos conjuntos totalmente descaracterizados enfim, né? Então, o programa do governo vai continuar. Investir onde já existe. Exatamente, o programa do governo vai continuar, essa é uma alternativa, é mais uma opção de tratar a questão habitacional, de resolver o déficit habitacional, dando melhores condições para... E evitar assentamentos precários, né? Novos assentamentos precários. Exatamente, novos assentamentos precários, porque isso aí é uma ação de planejamento e de controle por parte do município, né? O município precisava estar mais atento com relação ao controle urbano, né? Então, a gente espera que com a... O município é que tem que ficar atento para a formação dessas ocupações, para não transformá-las em novas grotas, em novos assentamentos precários, né? Exatamente. Então, todo o planejamento, todo o trabalho de planejamento que é feito com relação à cidade, ele tem que ser fiscalizado na sua aplicação. Então, não adianta fazer um plano diretor que ele não seja acompanhado e fiscalizado a sua execução, porque, enfim, né, se não há fiscalização, a cidade cresce de forma desordenada e da maneira como ela acha que deve crescer. Pois bem, professor Heitor Maia, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já.
Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Heitor Maia, professor e presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas, o CAUS, CAUS é outra denominação. Desculpe, professor. E falamos sobre um projeto inédito no país, né, no primeiro bloco, que vai possibilitar fazer um reordenamento urbano nas grotas, inicialmente de Maceió, e em algumas localidades nos municípios do estado. E agora, professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse lançamento de um edital relacionado à ATES, não é? Que é Assistência Técnica de Interesse Social. Está inserido também nesse projeto, não é? Pode-se dizer assim? Sim, exatamente, está inserido nesse projeto. A adaptação do interesse social é um tema que é fundamental para a profissão. Nós, em 2016, se não me falha a memória, fizemos uma pesquisa nacional através do Instituto de Experiência e de Credibilidade assim, do Brasil, para sabermos como a população vê o profissional da arquitetura e levantar alguns números e alguns dados com relação a esse tema, né, da presença da profissão na população. E um dado que nos surpreendeu, de certa forma, não pensávamos que era tão grave, mas 85% da população brasileira, ela constrói sem nenhuma assistência técnica, E com certeza, grande parte desse percentual de 85% está nas populações de baixa renda, por uma série de motivos que foram levantados, né? Um é de que o profissional da arquitetura é visto como um profissional muito caro, né? É um profissional inacessível, um profissional... Isso é mito, não é? Exatamente. Então temos que fazer com que isso cada vez mais, enfim, a população... Há projetos para todos os bolsos e gostos, não é? Exatamente. Então, no Nordeste, inclusive, esse percentual é até maior. 15% é a média nacional. No Nordeste é 7% apenas. Então, 7% dos que constroem com assistência técnica, não só do arquiteto, do engenheiro também, envolvendo o engenheiro. Do arquiteto, só 7%. Então, imagina que a gente tem mais de 90% da população que constrói sem nenhuma assistência técnica. Então, isso nos preocupou muito mesmo. E aí... E como fazer assistência técnica pública gratuita? Pois é. Então, assim, isso depende de iniciativa governamental. O que nós estamos fazendo são projetos pilotos no sentido de nós provarmos que é possível fazer com poucos recursos e com grande benefício para a população. Um retorno muito grande com pequenos investimentos. E para os governos também. Exatamente. Então, para a gestão. Então existe uma lei que está em vigor desde 2008, que é a Lei 11.888, que é uma lei que garante assistência técnica pública e gratuita para a população de baixa renda. Mas essa lei ela nunca foi regulamentada e não foi criado o Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, que, enfim, nunca despertou. Que é um instrumento para levar o projeto à prática. Exatamente. Né? Na época se discutiu muito que seria uma espécie de SUS da arquitetura. Da mesma forma que existe o SUS na medicina, através da criação desse fundo se viabilizaria, se concretizaria
né, essa assistência técnica como um SUS da arquitetura. E não precisa de muitos recursos, né? Esses recursos, se pegasse uma pequena parte, talvez 5 ou 10% do que é aplicado, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o benefício com certeza seria até maior, né? O número de famílias... proposta não chegou ao governo para agregar esse valor da assistência técnica pública da arquitetura no Minha Casa Minha Vida, professor? O governo ele não tem sensibilidade, quer dizer, isso vai de encontro aos interesses das grandes construtoras. Porque isso vai baratear, não é? Na verdade, exatamente, a construção, de fato. Exatamente, evita essas obras nas periferias longínquas, que demanda serviços públicos, de infraestrutura, rede de energia, ampliação de abastecimento d'água, toda uma série de outros investimentos que o poder público vai ter que investir a partir dessa metodologia, dessa forma de tentar trabalhar essa habitação popular e não atuar já nos assentamentos existentes, melhorá-los e dar dignidade a essas pessoas. Mas agora estamos diante de uma eleição, né, polêmica, digamos assim, polarizada, mas certamente quem assumir a presidência do país vai ter que ter um olhar diferenciado, né? E projetos como Minha Casa Minha Vida, a gente sabe que já foi aprovado pela sociedade, isso dá dignidade às pessoas que não tinham onde morar, né? E tem que agregar algum valor para fazer um diferencial. Quem sabe, né, por meio dessa ótica, não venha o novo governo a adotar essa assistência técnica pública proposta pelo CAL. Né? Exatamente. Então, essa é uma lei que está em vigor, precisa ser regulamentada e criada o fundo. Agora, o que a gente percebe é que já se inicia ao longo do país, né, algumas iniciativas. São iniciativas ainda tímidas, mas que, de certa forma, tira esse tema da inércia. Nós, como uma primeira ação, no sentido de viabilizarmos esse memorando de entendimento com a ONU e com a CEINFRA, promovemos um seminário em julho agora desse ano, onde trouxemos para Maceió algumas experiências exitosas que estão sendo realizadas na prática hoje no Brasil. São poucas, mas elas são bastante significativas e já com um resultado comprovado, né, assim, positivamente comprovado. Mas o fato de o governo do estado ter assinado esse acordo por meio da CEINFRA, isso já é um indicativo de que o governo pode adotar a assistência técnica pública nessas novas construções, né? Exatamente, é uma ação pioneira também do governo do estado, pioneira, e ele se insere no rol dessas poucas experiências que existem hoje no país. É louvável essa iniciativa, é uma iniciativa que ela é uma alternativa, né, ao Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida tem a sua valia, a sua validade, a sua importância, não é substitutiva, ela é complementar, ela atua numa outra dimensão, né? Enfim, mas nesse seminário nós trouxemos uma experiência muito interessante, por exemplo, de Brasília, a CODAB, que é a Companhia de Habitação Popular de Brasília, que ela tem atuado nos últimos 3 anos com bastante êxito, uma criação através de escritórios nas cidades satélites de Brasília e atendendo uma parcela significativa da população do Brasil. Pois é, Alagoas é um estado tradicionalmente que apresenta ações pioneiras e exitosas. A questão é a manutenção dessas ações, né? E para isso, como fazer com que o controle social venha a pedir, a estar atento à manutenção dessas políticas, porque são, de fato, políticas públicas, não é? Pois é, exatamente. Então, a gente espera que essas políticas já tenham continuidade independentemente, né? Tem que ser política de Estado. Você não tem, essa ciência técnica, a assistência social tem que ser política de Estado, não pode ser política de governo. Os governantes, eles passam e é importante que essa política ela seja uma política perene, independente do governo. Né? Mas temos esperança de que esse programa ele vai cada vez mais se ampliar
e vai se difundir entre os municípios. Nós temos já 2 conversações com 2 municípios do estado que têm interesse, já tem já protocolos de trabalhos conjuntos sendo discutidos, e provavelmente a gente pode até já inserir nesse edital que nós lançamos em 2018, para também atender essas prefeituras que demonstraram já interesse também de trabalhar nessa área. Professor, falemos agora sobre o Prêmio Zélia Maia Nobre, né? Um evento mais esperado pelos estudantes da arquitetura, que já está na sua 4ª edição. O que dizer? Bom, esse é um evento, nós temos muito claro qual é a função do Conselho. A função do Conselho, ela não se restringe apenas à fiscalização. A fiscalização é uma função, obrigação do Conselho fiscalizar e atender o profissional. Isso aí é o básico e elementar, está na nossa lei. Nós, além de fiscalizar e atender o profissional, nós temos que defender um código de ética profissional. Isso aí está na nossa lei, artigo 24 da lei, é fundamental, é uma função primordial que nós não podemos abrir mão. E a terceira é pugnar pela qualidade do exercício da profissão. Então, nós temos programas permanentes que atuam nesse sentido. Um desses, ligados ao ensino da arquitetura, é essa premiação. Essa premiação, ela visa estimular a excelência de trabalhos finais de graduação. E através da avaliação desses trabalhos, nós podemos avaliar a qualidade da formação. E através do trabalho final de graduação, é onde se avalia o conhecimento síntese que o aluno adquiriu ao longo do curso. E esse conhecimento síntese, no nosso entendimento, no entendimento do Conselho, ele fica melhor explicitado quando se dá através de uma proposição do aluno, um projeto do aluno. Não desmerecemos as pesquisas, não desmerecemos os trabalhos específicos, mas o projeto ele envolve toda a série de conhecimentos que são necessários para o arquiteto projetar. Então, esse prêmio ele vai avaliar esses trabalhos finais na área de projeto de edificações, projeto de urbanismo ou de projeto de paisagismo, que são as 3 áreas que envolvem a atuação do arquiteto. Pois bem, as inscrições estão abertas até o dia 11, não é isso? Exatamente, já tem trabalhos inscritos, mas, como é de praxe, culturalmente, na nossa cultura, deixamos sempre para a última hora, né? Nós tivemos agora, recentemente, sexta-feira, agora passada, né? Se encerraram as inscrições para o edital do ATIS, e até quinta-feira tínhamos 7 inscritos, né? Na sexta-feira apareceram 11, então no final 22 inscritos para a gente selecionar os 4. Mas no caso do Prêmio Zélia Maia Nobre, é uma forma também de manter o profissional da arquitetura focado na sua função maior, que a gente sabe que o mercado ele tem vivido digamos assim, a influência de outras formações que entram como valor agregado, mas de repente passa a ser a atividade mais exercida pelos profissionais, não é? Na área de decoração, de ambientação, e isso tira um pouco o profissional do foco da construção, não é? Pois é, exatamente. Então, por isso que o projeto ele é fundamental para o Conselho, porque o projeto ele envolve conhecimento de toda a ordem, conhecimentos funcionais, da funcionalidade dos ambientes, estética da edificação, conhecimento sobre os materiais, não só construtivos, mas também de acabamento, os aspectos de conforto ambiental, os aspectos físicos, de topografia, econômicos, viabilidade econômica dessa construção. E de atender o gosto do cliente. Exatamente. Né? Então, aspectos legais, legalidade. Então, assim, as pessoas pensam que fazer arquitetura é simples, né? É por isso que todo mundo quer fazer arquitetura. Todo mundo se acha... Mas é um charme. Essa profissão, ela tem muito a ver com as artes
Sim. E aí as pessoas que procuram arquitetura têm, claro, essa condição, essa tendência, né? Exatamente. Então, assim, esse lado artístico está muito presente na profissão. Agora, não é só isso, né? A profissão, ela tem uma parte técnica que ela é fundamental, né? E cada dia que passa, as pessoas estão mais bem informadas e conscientes dessa necessidade. Então, essa também é uma das preocupações do Conselho, em fazer com que essa formação também tenha esse lado técnico. O arquiteto, ele não é só artista, ele é visto e valorizado, talvez, mais por esse aspecto e da otimiza, arte. Sobretudo, o custo de uma obra, não é? Isso. Porque vai otimizar mesmo os espaços que o profissional que não é da área não vai despertar jamais, né? Pois é, isso também faz parte de uma área de conhecimento, que é toda uma área de dimensionamento, uma área de relação do funcionamento, do uso do espaço por parte do usuário, a relação dele com o próprio mobiliário, a relação dele com o espaço como um todo. Então, tudo isso é estudado. Professor, em relação ainda ao prêmio, quando vai ser a entrega? Em dezembro? Esse prêmio, tradicionalmente, é feito junto com a comemoração com o Dia do Arquiteto, que é em dezembro. O Dia do Arquiteto é comemorado no dia 15 de dezembro. Que por coincidência foi a data de que o Conselho começou a funcionar e que também é a data do aniversário natalício de Oscar Niemeyer. Então esse talvez tenha sido o motivo maior de termos escolhido o 15 de dezembro como Dia do Arquiteto, que depois passou até a ser oficializado através de um projeto de lei, então 15 de dezembro. Evidentemente que a gente tem toda uma série de atividades também em Brasília, que envolve todos os conselhos em Brasília nesse dia, e que nós fazemos sempre nossa premiação 1 ou 2 dias antes. Então, mas é na mesma semana. Eu acho que desse ano, 15 de dezembro, acho que cai num sábado, e provavelmente ele vai fazer na terça ou na quarta. E qual a premiação? A premiação envolve prêmios, valor total de R$12 mil entre os 3 primeiros colocados. Se eu não me engano, é 5, 4 e 3. 5, 4, 9 e 3, 12. Se não me falha a memória. 2018, 12 mil pagos em dinheiro, sendo 5 mil para o primeiro colocado, 4 mil para o segundo lugar e uma quantia de R$3 mil para o trabalho que ficar em terceiro lugar. Pois é, então o formando, através desse incentivo, ele vai então fazer o uso que achar mais adequado, né? Enfim, comprar. É uma festa, né? E aí é feito na festa do final do ano. Congraçamento, né? Então, assim, coincidir exatamente nessa festa do final de ano, onde a gente comemora o nosso dia e que também promove essa premiação, que esse ano pretende até fazer uma exposição em paralelo. Então, dos participantes, dependendo do espaço que a gente vai trabalhar, ou dos ganhadores, se o espaço for mais restrito. Então, vamos ter a exposição dos trabalhos, participantes desse ano, ou os ganhadores, a entrega dos prêmios e uma série de outras atividades em comemoração ao nosso dia. Pois bem. Professor, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, 1 minuto, estaremos de volta. Esse ecossistema único no mundo pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda, seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem.
Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Heitor Maia, ele que é professor da Universidade Federal de Alagoas e presidente do CAU, aqui no estado, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O nosso assunto agora é a mobilização que sempre há de parte da entidade, né, para propor, fazer propostas aos governos, aos candidatos em ano eleitoral. Aqui em Alagoas, professor, como o CAU viabilizou essa prática que já é comum na entidade? Bom, essa carta foi elaborada pelo CAU-BR, exatamente para evitar que cada conselho adotasse uma linha diferente, né, com relação às eleições. Ela trata fundamentalmente das questões relacionadas às cidades, questões urbanas e toda a nossa agenda de propostas com relação a todas essas questões ligadas ao urbanismo e à qualidade de vida das pessoas na cidade. A nível federal, essa carta ela foi entregue praticamente a todos os candidatos, ou pelo menos a maioria dos candidatos, né, ou aqueles que tiveram interesse em conhecer as nossas propostas. E a nível local nós distribuímos essa carta, mas em função do processo eleitoral, em função das campanhas, nós não tivemos a oportunidade de promover nenhum debate, nenhum encontro pessoal para fazer a apresentação das propostas e a entrega desses pontos que fazem parte dessa carta. Pois é, me chamou a atenção que é um documento entregue, né, assinado pelo CAU Nacional, como também pelo IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, denominada Nossas Cidades Pedem Socorro. Em que especificamente é esse pedido de socorro? Pois é, então assim, também é um fato importante ser destacado que não só o CAU-BR, como também o IAB Nacional participou da elaboração. Então é uma entidade bastante representativa também dos arquitetos e que, juntamente com o CAU-BR, elaborou. A cidade pede socorro por tudo que nós presenciamos e vemos, né? Então as cidades elas têm um processo de crescimento muito desordenado, um crescimento onde gera toda uma série de problemas, problemas de infraestrutura, problemas de esgotamento sanitário, problemas no trânsito, né? As cidades brasileiras estão com muitos problemas na sua circulação, no sistema de circulação, transportes precários, então... Termina influindo na saúde, na segurança, não é? Exatamente, então tem um problema de segurança também nas cidades. E bem-estar social. Então toda essa série de problemas que hoje nós vivenciamos faz com que se remeta a esse tema, né? Cidades pedem socorro, no sentido de que é preciso um olhar mais atento para essas questões, né? Então, seria um planejamento urbano solidário, inclusivo? Exatamente, né? E sustentável. Inclusive, está em debate a necessidade de se recriar o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades é um ministério fundamental, né, para tratar dessas... Como o senhor viu a extinção desse ministério? Pois é, lamentável, porque era um ministério que tratava de todas as questões relacionadas à cidade, um ministério importante, né, que assim, por não despertar talvez, né, um interesse político maior, ou então nessa ânsia de se diminuir o número de ministérios, ele foi um dos escolhidos a deixar de fazer parte. E com isso, todas as políticas públicas relacionadas às cidades, ela perde força pelo fato de não ter um ministério, passa a ser uma secretaria de um outro ministério. Não tem um status, não tem status, não tem recursos. Nem recursos, que é o mais importante. Então perde tudo isso, né? Perde o poder político, perde recursos. Então as cidades cada vez mais elas tendem a ter uma menor atenção por parte do poder público. Mas urge um plano nacional de desenvolvimento econômico e social que inclua essa questão das cidades, do planejamento das cidades. Não, exatamente. Então a moradia é fundamental. Atacar essa questão da moradia é fundamental, atacar a questão dos deslocamentos, né, da circulação urbana é fundamental, da infraestrutura urbana, principalmente dos esgotamentos sanitários, que diz respeito diretamente à saúde pública. Então, todas essas questões ligadas à parte física da cidade, elas são fundamentais para com que
né, as cidades se desenvolvam melhor e que a população tenha uma qualidade de vida maior. É possível, numa proposta que eu destaquei aqui, a criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano Integrado, que visa articular recursos para as regiões metropolitanas, sem que se tenha um ministério específico das cidades? É muito difícil, porque assim, com o Ministério da Cidade, você teria muito mais força política de se pleitear esse Fundo Nacional. Sem o Ministério da Cidade fica mais difícil, mas de qualquer maneira, enfim, é uma proposta, está colocada, independente da criação ou não do Ministério, tem que se buscar e tem que se trabalhar para viabilizar esses recursos. Outra questão está relacionada à valorização dos centros históricos. A gente sabe que se não há recursos para o que está no presente, imagine para a preservação do que foi do passado. E Alagoas não foge a essa regra quando a gente vai observar os sítios existentes, né? Há uma preocupação específica do CAU em relação a isso, professor? Sim, não tenha dúvida. É fundamental a gente preservar o passado, não só pela qualidade desses espaços, mas pela questão cultural, né? Então, são sítios que fazem parte da cultura, eles explicam a história de como as cidades foram feitas, o tipo de edificações. Agora, a questão da qualidade do espaço, da edificação histórica, também se dá em obras mais recentes, né? Não é só das obras do século passado, do século XIX. Então, existem construções com qualidade que deveriam ser preservadas e que infelizmente não têm devida atenção por parte do poder público. Um exemplo maior e mais grave que nós temos em Maceió é uma edificação que foi feita por um arquiteto já falecido, mas um arquiteto de muita qualidade, que é o João Figueiras Lima, o Lelé, uma edificação na Praia do Sobral, que era uma sede do TCU, e que ele simplesmente foi abandonado e essa obra... está sendo corroída pela maresia. Maresia, né? Então ela está em ruínas. Esse ponto nos preocupa muito. Tanto é que vai haver no próximo mês um encontro em Salvador para discutir exatamente essa questão, não só da preservação do nosso patrimônio histórico, mas especificamente vai ter uma parte ligada à preservação da obra desse grande arquiteto brasileiro, que é o João Figueiras Lima, e que algumas dessas cidades não estão tratando com a devida importância, né? E respeito, né? Exatamente. Então, os próprios CIACs, os CIEPs da época, projetos também deles, e que está no estado lamentável de conservação. Nós estamos fazendo um levantamento fotográfico dessas obras para levar nesse encontro e, a partir daí, nós vermos que maneiras, né, que formas nós vamos ter que encontrar para poder recuperar, restaurar, ou refazer, ou reconstruir, dependendo do estado em que elas estejam. Professor Heitor Maia, eu lamento informá-lo que a nossa entrevista está no minuto final. Algumas considerações? As considerações é que nós, apesar de poucos recursos, nós estamos muito motivados, continuamos muito motivados, né, até entusiasmados com essa tarefa que os arquitetos alagoanos nos confiaram, e estamos à frente do Conselho, único exclusivamente pela profissão, em benefício da nossa profissão, trabalhando para que a profissão se valorize, para que a profissão ela seja reconhecida, tenha o seu devido reconhecimento, e que cada vez mais nós possamos exercê-la com mais qualidade, que isso é o fundamental, né? E o Conselho tem essa função de fazer com que a qualidade da profissão seja a melhor possível, em benefício da população que tem esse serviço prestado pelos arquitetos e urbanistas de Alagoas. Permitindo acesso, né, a todos. Né? A todos. Obrigada mais uma vez, professor Heitor Maia, e até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos. Obrigado a vocês. Obrigada a você também que assistiu ao nosso programa, e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.